Olá, começa agora mais um Alesp Conecta. E o tema de hoje é o desmatamento e as queimadas, tanto na Amazônia quanto no Pantanal. Afinal, o que isso traz de consequência para o dia a dia das pessoas no Brasil e no mundo? Para falar sobre esse tema, eu recebo aqui o Marcos Nakagawa, ele que é professor da ISPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing, um especialista em sustentabilidade. Marcos, seja bem-vindo ao Alesp Conecta. Oi, Fábio. Oi, pessoal. Muito obrigado pelo convite. É muito bom estar aqui para poder debater esse tema tão importante e tão necessário nesse momento que a gente passa. Obrigado você pela presença. Marcos, como que o desmatamento, como que as queimadas acabam trazendo consequências para a população? Passe isso para a gente, até porque às vezes, como acontece lá longe, a gente acha que o problema não é com a gente, né? E é também. Exatamente, Fábio. A gente acaba esquecendo, né, que a gente está dentro de um ecossistema muito maior do que a nossa casa, o nosso apartamento, a nossa cidade. E acho que todo mundo aprendeu isso geralmente na escola, né? Dentro de um ecossistema, que o ratinho comia aquilo lá, depois a borboleta, a abelha, e que todos estamos interligados e fazemos parte de uma coisa muito maior do que somente o seu apartamento, o seu quarto e a sua casa. E quando a gente vê uma queimada e todos esses focos de incêndios, que geralmente acabam acontecendo nesse período, mas agora estão acontecendo muito mais forte do que os anos anteriores, né, devido à seca e devido também a alguns posicionamentos políticos, alguns posicionamentos de alguns fazendeiros e assim por diante, a gente vai ver que isso tudo acaba impactando diretamente as questões não só das mudanças climáticas, mas também de toda a questão que está ligado com o nosso consumo, o nosso descarte e assim por diante. Ou seja, toda vez que a gente está consumindo algo, toda vez que a gente está buscando ou fazendo alguma ação, a gente está necessariamente impactando o nosso ecossistema, o nosso meio ambiente, que é esse lugar que a gente vive. Né, quando o pessoal fala, né, Fábio, o meio ambiente, a floresta amazônica, parece uma coisa tão longe, está tão distante e, na verdade, está tão perto e está impactando tanto o que a gente vive aqui hoje. E aí, quando você fala um pouco dessas nossas ações, né, que trazem consequências, sejam que ações forem, né, eu fico imaginando, por exemplo, se você está desmatando lá a Amazônia, obviamente que o ar não vai ter a mesma recuperação que poderia ter se tivesse mais árvores. Eu fico imaginando que se você desmata, se você queima, e você acaba com nascentes de rios, provavelmente os rios também não vão conseguir se regenerar tão bem quanto se as nascentes estivessem ali. Ou seja, são ações desse tipo que às vezes passam despercebidas e que trazem consequências independentemente de onde você estiver morando. É isso, né Marcos? Exatamente, Fábio. Imagine, né, que daqui, para quem está aqui no estado de São Paulo, né, daqui até a Amazônia é muito longe, né? Mas por meio do ar tem rios que trazem, né, os rios que a gente chama rios flutuantes, ou rios que vêm, que são as massas de ar com o nosso líquido, que é o que vai chover aqui, né? Então imagine rios que vêm de lá até aqui, que é o que vai trazer a nossa chuva, que é o que vai trazer não só para a gente aqui na cidade, quanto para as nossas plantações, para as nossas coisas que a gente vai consumir dos nossos alimentos e assim por diante. E qual que é o impacto direto disso? Né? Ah, mas Marcos, como assim? A gente pega, está muito longe, isso vai diminuir a quantidade de chuvas, vai aumentar a quantidade do ar
mais poluído, isso vai diminuir a quantidade de produção de verduras, por exemplo, de frutas, de carne, né? Então vai ter uma seca um pouco maior e com isso vai aumentando os preços dos produtos que você acaba consumindo. Ah, mas Marcos, isso é muito pouco. Não, porque daí isso vai escalando, né? Aquelas indústrias do suco de laranja que você toma, aquela indústria do suco do leite, enfim, tudo isso, do arroz, né? Enfim, tudo isso vai ampliando exatamente esse processo das coisas ficarem mais caras. Não podemos esquecer que a gente está dentro de um ecossistema. Até a própria economia entende isso, né? Que esse dinheiro fica circulando dentro desse próprio sistema, dessa coisa cíclica. E se a gente não entender que pequenas ações no nosso dia a dia, desde uma escolha de um produto, de um serviço, de um apoio ou de uma coisa ruim que você fala nas redes sociais, pode impactar diretamente as questões ambientais, sociais e econômicas, que aí vai afetar diretamente o bolso das pessoas. Marcos, o que você falou agora eu acho de fundamental importância. Porque às vezes, mesmo as pessoas que têm um pouquinho de consciência, que prestam atenção e que falam assim, realmente o clima está mudando por causa dessas coisas que estão sendo feitas na Amazônia, que estão sendo feitas no Pantanal, nem sempre as pessoas conseguem ir com esse raciocínio adiante e fazer essa questão de escala que você fez aí. Ou seja, dizem que a gente às vezes só percebe determinadas coisas, a gente só sente determinadas coisas quando a gente sente no bolso, né? Ou seja, a partir do momento que muda toda a situação da agricultura num país, vai mudar os preços. E como você falou, aí tem toda uma cadeia envolvida e todo mundo vai sofrer as consequências disso, né? Independentemente de classe social, independentemente de onde você mora, né? Exatamente, Fábio. E eu acho que o exemplo, né, que nós estamos hoje, por acaso, queria estar aí com você no estúdio sendo entrevistado, e a gente está aqui online, ainda bem que a tecnologia ajuda nisso, é exatamente por essa falta de visão de cuidado com os bens da natureza. Como que uma pessoa em um lugar hoje pode impactar todo um grupo de pessoas localmente, regionalmente e globalmente. Ou seja, as nossas ações têm que ser cada dia mais conscientes, cada dia mais sustentáveis, para que a gente possa não impactar negativamente esse mundão afora. Então, por exemplo, as outras gripes que tiveram, a própria gripe aviária, gripe suína, H1N1, né, por falta de controle de uma ou de um grupo de pessoas, acaba se aumentando e literalmente indo para o mundo inteiro e a gente não consegue controlar isso. E a tendência, né, Fábio, a gente sabe que é cada vez maior se a gente não fizer o controle, se a gente não entender que globalmente a gente precisa resolver essas questões do aquecimento global, essas questões da queimada, que no Brasil é um dos piores índices de emissão de CO2 na atmosfera, os gases de efeito estufa, não só as queimadas, como o desmatamento, que é o nosso maior problema de emissão de gases de efeito estufa. Ou seja, com pequenas ações dessas pessoas que começaram aí queimando pasto, que é o que os jornais mostram e algumas ONGs mostram, ou que não controlaram corretamente esse fogo ou desmatamento, isso acaba impactando na nossa emissão de CO2, que acaba afetando o nosso aquecimento global, que aí vai afetar o nosso futuro, porque vão vir sanções, vão vir impostos, vão vir muitas outras questões, como o Brasil já está sofrendo hoje, com as queimadas e com o desmatamento, né? Desde grandes organizações, empresas, governos que deixaram de comprar do Brasil, né? Que deixaram de investir no Brasil, porque o Brasil não está cuidando do seu bem natural. Por mais que fale que isso é soberania e assim por diante,
é muito importante que entenda que isso é muito importante para as questões, inclusive de comércio, inclusive de investimento e assim por diante. Ou seja, a gente precisa entender que uma ação acaba trabalhando com toda essa cadeia, de novo, inclusive com as questões econômicas. Agora, quando a gente pensa nas causas das queimadas, nas causas dos desmatamentos, a gente sabe, como a gente vê pela imprensa, que muitas vezes o fazendeiro ali queima para fazer daquela terra pasto, mas também, ao mesmo tempo, o cidadão que está passando com o seu carro numa estrada pega uma bituca de cigarro e joga na mata seca. Em relação ao desmatamento, às vezes se desmata para se plantar as coisas, mas se desmata como se não fosse precisar daquilo para nada. Por que se faz isso? Você acha que, pela tua experiência, você é professor de sustentabilidade, um especialista na área de sustentabilidade, por que se faz isso? É falta de informação? É falta de boa vontade? São as duas coisas juntas? Isso aí, Fábio. Eu acho que é uma mistura de tudo isso. Né? Primeira coisa, tem uma questão de educação, né? Educação ambiental, de entender a importância dessa questão. A gente tem até uma política nacional de educação ambiental que coloca fortemente essa questão dentro de toda a grade escolar, né, desde o ensino fundamental, médio, infantil, passando pelo ensino superior e assim por diante, que deveria ser com certeza mais levado em consideração com essas questões ligadas à sustentabilidade, e aí não só a questão ambiental, mas também a questão social e a questão econômica. Então, esse é um dos pontos, a questão da educação ambiental, a questão da cultura da queimada, né, que é uma questão histórica no país, que desde que chegou-se no país, isso era uma das formas mais fáceis e rápidas para poder acabar, transformar em pasto e assim por diante. Né? Tem uma questão cultural também de entender que uma floresta em pé, a longo prazo, a médio prazo, pode com certeza ter um retorno financeiro muito maior do que a floresta deitada, a floresta caída e todos os seus nutrientes que se perderam ao longo desse processo. E também uma questão governamental, né, que precisa de investimentos para aquele público que vive em volta da floresta, né, que vive em função da floresta, que tenha investimentos públicos e privados também de grandes empresas, como a gente tem várias empresas que investem em povos da floresta, investem em ribeirinhos das florestas e dos rios, fazendo de uma questão econômica, de geração econômica, geração de inclusão social, financeiramente falando, ensinando, educando eles a buscarem da floresta em pé insumos que sejam sustentáveis e rentáveis. Eu estou falando exatamente que vá na floresta e pegue insumos que possam ser usados na indústria, possam ser vendidos, possam ser coletados, como se fazia há muito tempo atrás, sem necessariamente derrubar a floresta e fazer pasto ou pegar madeira ilegal, como muito acontece ainda. Ou seja, falta uma educação para entender que existe sim possibilidade de se viver com a floresta em pé e, financeiramente, existem vários estudiosos e cientistas mostrando que a floresta em pé, financeiramente, é mais rentável do que a floresta deitada. Isso a médio e largo prazo. Ou seja, a curto prazo, para você falar para uma pessoa que está lá, né, sem as suas necessidades básicas atendidas, todo esse discurso vai parecer meio, né, uma coisa viajante. Ou seja, precisa aí de investimentos, que vem muitos investimentos de fora, né, que são esses vários apoiadores internacionais, investimentos financeiros locais e investimentos financeiros governamentais. Ou seja, juntar uma aliança, que existe até umas alianças aí pela Floresta em Pé, pelo menos desmatamento, de várias ONGs, de várias empresas, e transformar isso
também em políticas públicas para que possa apoiar e fazer esse público sobreviver dentro da realidade deles. Marcos, você tocou num ponto que eu acho interessante de falar até um pouquinho mais. Você falou que dá para ser sustentável e rentável. E você é professor da Escola Superior de Propaganda e Marketing, ou seja, você é professor numa instituição que é uma instituição que lida com negócios, né? Como é que é essa conversa entre você e os seus alunos, o pessoal mais jovem que ainda está na academia, né, que está estudando, ele já tem essa visão que é possível preservar e ao mesmo tempo ganhar dinheiro? Maravilha, Fábio. Eu acho que eu fico muito feliz nesses quase 10 anos que eu estou lecionando, né? Eu saí de grandes empresas, como você sabe, grandes empresas multinacionais, que eu trabalhava na área de sustentabilidade. E essa cultura, esse entendimento desses alunos, acho que principalmente porque tiveram aí uma boa base no ensino médio, eles já vêm com essa conceitualização, eles já vêm, muitos deles, com essa visão, né, do impacto socioambiental positivo, né, de você criar negócios que, além de gerar lucro, também podem ter um impacto socioambiental positivo, que ele ganha dinheiro e também faz uma transformação na realidade brasileira. E aí, por exemplo, tem um monte de empresas B, né, as B Corps, como são chamadas, que fazem aí toda uma certificação e tem indicadores para mostrar como se faz esse processo de se transformar numa empresa B Corp, uma empresa que já nasce com esses conceitos de um impacto positivo na sociedade, uma empresa que ao mesmo tempo gera lucro, obviamente não um lucro a qualquer custo e a qualquer preço, mas sim um lucro saudável que e ao mesmo tempo causa um impacto ambiental positivo. Então, por exemplo, já existem uns chocolates, né, de cacau que vem de florestas, de agroflorestas, que respeitam o meio ambiente, respeitam as florestas locais, são de famílias, cooperativas de famílias, né, que dividem o seu trabalho com essas questões ligadas à subsistência local, né? Então não são de grandes fazendeiros, e sim de pequenas famílias que se formam uma cooperativa. Esse cacau é muito bem cuidado, né, de uma forma em que não use todos os pesticidas e todos os insumos químicos, né? Então é quase que de uma forma orgânica, alguns deles têm até selo de orgânicos, e aí todo o processo produtivo de transformar isso num chocolate vem aí de uma forma eco-friendly, socialmente responsável, né? E aí vai vender, obviamente, para uma classe social um pouco mais caro, porém, até o sabor dele, viu, Fábio, é muito gostoso, é muito mais saboroso do que o chocolate tradicional. A grande questão agora, né, é como transformar isso de uma forma escalável, como as grandes empresas de chocolate fazem isso de uma forma muito grande, né? E você pode falar, mas Marcos, isso pode ser uma viagem, né? Isso pode ser uma coisa, como grandes empresas conseguem fazer isso? E tem duas grandes empresas, uma empresa aí muito conhecida no país da questão de iogurtes e assim por diante, né? E uma empresa muito famosa também da área de perfumaria e que acabou aí sendo uma das maiores, quase maiores empresas dessa área no mundo, né, de cosméticos e perfumaria. Ou seja, essas duas empresas já têm metas, né, para chegar lá 2030, para chegar lá 2050, de uma forma que elas sejam mais responsavelmente ambiental, que elas já são, mas cada vez mais, e socialmente legal e bacana. E aí tem vários dados, viu, Fábio, que mostram que os consumidores cada vez mais querem empresas mais sustentáveis e produtos mais sustentáveis. Agora, Marcos, a gente sabe realmente que existem empresas, às vezes até nem tão grandes assim, que fazem um trabalho ligado à sustentabilidade muito bem feito, né? Mas e a responsabilidade do Estado? Até que ponto cuidar do meio ambiente, além de ser uma responsabilidade, acho que de todos nós, né? Cada um como indivíduo, mas e a responsabilidade política em cima disso? As secretarias municipais
aí pelo Brasil afora, secretarias estaduais, elas conseguem fazer um trabalho efetivo de preservação, de cuidado com o meio ambiente e de promover a sustentabilidade, ou ainda tem que melhorar muito? Eu sinto que ainda falta um pouco desse conhecimento, né, de que realmente dá para ser sustentável economicamente, ambientalmente e financeiramente e socialmente, né, dentro das cidades e dentro do estado. Ainda a gente precisa trazer um pouco mais desses conceitos para esses secretários, para que eles possam, por meio de políticas públicas, apoiar o pequeno agricultor, apoiar o grande agricultor e, ao mesmo tempo, preservar. Isso parece, às vezes, meio dialético, meio contraditório, mas sim, existem muitos exemplos de organizações, de espaços de APP, né, de realmente organizações que estão aí numa proteção pública, privada, não só proteção, desculpa, de investimentos públicos, privado, e que se consegue conservar e, ao mesmo tempo, produzir. A gente precisa trazer esses conceitos para todos esses secretários do Estado de São Paulo, nas cidades, não só do Estado de São Paulo, no Brasil inteiro, né, para poder mostrar que, sim, tem formas, tem novos formatos, e um dos pontos principais, Fábio, são exatamente as tecnologias. Né? Quanto mais tecnologia você leva para o campo, quanto mais tecnologia de dados, informações e assim por diante, você consegue minimizar os impactos ambientais desses pequenos e médios agricultores e também dos grandes agricultores. E as secretarias precisam estar também interligadas, trazendo esses melhores momentos, esses melhores casos, né, que a gente chama dos cases, né, para poder levar isso para as agriculturas e, quem sabe, até criar políticas públicas com incentivos fiscais, com minimização de impostos para aqueles que fazem um bom serviço, para aqueles que fazem um bom trabalho. Sem esquecer também que dentro do campo existem vários certificados que podem ser tirados para poder mostrar que tudo isso está sendo feito de uma ótica muito bacana dentro das questões ambientais, e aí estamos falando realmente de cuidados com as florestas, cuidados com os rios subterrâneos, com os próprios rios, dentro das leis da mata ciliar e assim por diante, né? E passando para o social também, cuidando das pessoas que trabalham no campo, não tendo mão de obra análogo a escravo, não tendo mão de obra infantil e assim por diante. E sem aquele paradigma, que é o que a gente está tentando quebrar, que desmatando, queimando, abrindo pasto, abrindo terreno, né, a gente vai ter uma produção econômica muito maior. Então, eu acho que é esse paradigma, esse cultura, esse conceito que a gente pode ter. Com certeza, lá no sítio do meu avô, né, que tinha antigamente, isso era um paradigma que até meus tios tinham. Nossa, a gente tem que manter essa floresta em pé aqui porque é lei, mas se pudesse arrancar tudo lá, porque daí ia ter mais lugar para paz. E aquela floresta ajudava a manter um ambiente mais úmido naquele espaço, até alguns animais que ajudavam na polinização, que ajudavam no transporte das sementes e assim por diante. Ou seja, e aí um biólogo, um ecólogo, todas essas profissões tão importantes, um geólogo, um geógrafo, vai poder auxiliar muito dentro dessa criação de políticas públicas, juntamente com os profissionais pelo desenvolvimento sustentável, que tem um conhecimento não só basilar dessa parte mais ambiental, ecológica, biológica, mas também tem um conhecimento mais prático dentro desse que você falou, mercadológico, econômico e financeiro. Agora, Marcos, eu percebo por todas as explicações que você dá para a gente que uma coisa está interligada à outra, né? E que não adianta também, de repente, alguém fazer a sua parte se o outro também não fizer. Então, para finalizar esse nosso bate-papo aqui, eu queria saber o que nós, cidadãos, o que nós, indivíduos, dentro das nossas casas, de que forma a gente pode contribuir
para ajudar que o meio ambiente seja melhor, para ajudar que a sociedade tenha uma vida mais sustentável? Olha, Fábio, faz mais de 20 anos que essa pergunta é a pergunta que mais fazem para mim. Né? Muito lindo, o tripé da sustentabilidade, o meio ambiente, as florestas, mas como eu faço no meu dia a dia? Né? E essa foi a minha inspiração para o livro, que é o 101 Dias com Ações Mais Sustentáveis para Mudar o Mundo, né? Que foi o ganhador do Prêmio Jabuti em 2019 pela economia criativa, e lá eu coloquei 101 ações para você fazer no seu dia a dia. Então, desde reciclar, né? Desde fazer xixi no banho, né? Que você economiza uma descarga por dia, que é o mais polêmico, todo mundo fala, xixi no banho, né? Mas mirando lá no ralinho, né? Olhar o seu produto que você compra, será que está vindo de fazendas que realmente estão cuidando direitinho da sua floresta? Será que eles têm os certificados corretos? Ah, mas isso é muito caro. Então, será que você não está buscando alguma coisa mais ambientalmente correta? Você está divulgando mais sobre o tema, né? Que é uma das coisas que você pode fazer no dia a dia. Você está pesquisando, estudando mais no YouTube aberto, tem vários vídeos, vários documentários para você ampliar o seu conhecimento, né? No Netflix, nessas redes pagas, tem ainda mais filmes e documentários sobre a temática. Será que você está ensinando para o seu filho, está ensinando para os seus netos, para o seu primo, para a sua esposa, para o seu irmão, para algumas ações e atitudes mais responsavelmente ambiental e socialmente corretas e ecologicamente corretas? Será que você está reciclando, separando o seu lixo corretamente? Será que, ou seja, são muitas ações que você pode começar com um passo. Né? E o passo que eu mais gosto é você tendo empatia para o outro, né? Você entendendo o outro, você tendo gentileza para o outro, que é o primeiro do meu livro, que é Gentileza Gera Gentileza. Se você entender que você faz parte de um mundo muito maior do que o seu próprio umbigo, que a sua casa, você vai entender e começar a ter atitudes pensando também, inclusive, no outro. E aí não é uma coisa assim de palestra motivacional, não. É uma coisa assim de que você está dependendo desse outro, que você pode ensinar esse outro para poder mobilizar para as questões mais sustentáveis. Começando desde reciclar seu lixo, ressignificar o seu produto. Será que você compra o suficiente ou a mais do que você precisa, né? E você está cuidando bem de toda a sua água, sua energia, não está gastando mais, gastando menos, e você tendo essa consciência, você tendo esse início dessa educação ambiental e social dentro da sua casa, você vai, junto a políticos, junto a senadores, a deputados, a vereadores, ao Poder Executivo, pedir coisas com mais veemência. Né? Você vai levar, porque você faz isso em casa. E agora, então, você vai cobrar do Estado políticas públicas, você vai cobrar do Estado, do seu vereador, agora lembrando, né, que a gente vai votar aí para muitos desses aí. Então, a gente precisa trazer para esses políticos também um pouco desse ensinamento. E esse ensinamento começa dentro de você, começa a mudança dentro de você, da sua família, com pequenas ações desse nosso dia a dia. Perfeito. Professor Marcos Nakagawa, ele que é professor da ESPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing, e um especialista em sustentabilidade. Muito obrigado, viu, Marcos, pela sua presença aqui e por tantas informações interessantes. Muito obrigado a todos e todas. Obrigado a você, Fábio, pela oportunidade. E com certeza a gente vai conseguir ter dias mais sustentáveis para poder aí mobilizar mais gente e garantir o futuro dessa geração e das futuras gerações. Termina aqui mais um Alesp Conecta. E você já sabe, toda a nossa programação fica disponível também no YouTube. Entre no YouTube, procure Alesp, todos os nossos programas estão lá e você pode vê-los ou mesmo revê-los. Obrigado pela sua audiência e até o próximo programa.